Ok. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Antes de iniciarmos, eu queria agradecer o convite, né, de podermos hoje compartilhar essa oportunidade de podermos discutir sobre o consumidor. O consumidor é esta entidade, né, esta peça motora, esta engrenagem que move a o mundo moderno, a relação com a cadeia de abastecimento, a relação com o ponto de venda e o canal de distribuição. Bom, queria só começar, as pessoas me perguntam, né, sobre o meu nome, o que eu faço, né, eu normalmente eu gosto de fazer uma brincadeira que eu tenho a honra, né, de ser professor aqui na Mauá, então eu dou aula na graduação, eu tenho grandes amigos, os estudantes, eu dou aula na pós também, mas eles normalmente perguntam assim, ô Borg, todo mundo me chama de Borg, tá? Porque é meu sobrenome, mas com o tempo acabou virando minha marca, né? Ô Borg, você trabalha ou só dá aula? Né? Aí eu sorrio, né, como sempre, porque dar aula também é um trabalho dos mais dignos. E aí eu brinco com eles, não, né? Eu dou aula, mas eu trabalho também, né? E eles riem, não. Eu trabalho numa empresa de consultoria, né? Uma empresa de consultoria estratégica de posicionamento de produto, de mercado. Então, é por isso que hoje eu trago isso para os nossos encontros e por isso que hoje a gente tem essa oportunidade de falar. Você pode, durante a minha apresentação, você fique à vontade para fazer perguntas para que a gente possa interagir da melhor maneira possível, ok? Então, é isso. Né? Qualquer pergunta, fique à vontade. Você tem, inclusive, o microfone aberto para fazê-lo. Então, vamos lá. Bom, a nossa discussão hoje é falar sobre o consumidor, esse novo consumidor, e de que maneira ele vem transformando o canal de distribuição, né? De que maneira esta relação do consumidor com produtos, marcas e pontos de distribuição, como isso vem revolucionando e como isso vem surgindo, oferece novas oportunidades para novos negócios, novos modelos de negócio. Então, essa é a tônica central do nosso encontro hoje, a tônica que nós vamos discutir sobre este tema. Bom, a relação da humanidade com produtos já existe mesmo antes de nós sermos consumidores. É verdade. Nós já fomos seres humanos, mas a gente não era consumidor. Né? Mas foi lá atrás, lá quando a gente era nômade, a gente saía pelos campos buscando animais, fazendo caça para poder nos alimentar. Então, até então a gente era um humano, não era ainda um consumidor. Né? A gente já tinha relação com os bens de primeira necessidade, que eram os alimentos, né? Mas ainda não existia o escambo, não existia a venda, essas coisas. Então a gente ainda não era consumidor. Existiu uma evolução, né? Uma grande evolução na sociedade, na humanidade propriamente dita, e nós passamos à era da agricultura. Você deve lembrar, na era da agricultura, quando a humanidade parou de correr atrás dos dinossauros e se assentou, né? Começou a cultivar, começou a criar aí, ter uma casa, ter uma relação entre eles. Então, existiu uma grande evolução de tudo isso. E acelerando um pouco mais nessa evolução histórica, para contextualizar onde a gente vai chegar, nós chegamos na primeira revolução industrial. Né? Então, nesta época, nessa grande revolução industrial, o que aconteceu? Os produtos que até então eram feitos de uma maneira artesanal, né, e que esse saber era passado de pai para filho, ficava ali numa família, ele passou a ser produzido em série, ele passou a ter uma produção em escala. Isso gerou uma nova relação do ser humano com os produtos. Começou a ter uma abundância de produtos. Aí foi nessa época que começaram a surgir as marcas, o conceito de análise de qualidade, começou a surgir, muitas coisas começaram a aparecer nesta época de comparação. Então,
foi uma grande evolução. Mas existiu, do ponto de vista de consumidor e produto, existiu uma revolução, um evento histórico que trouxe uma grande revolução nesta relação consumidor, produto, ponto de venda. Em 1929, houve a queda da Bolsa de Nova York, onde trouxe um desemprego enorme, houve uma recessão enorme naquela época, e ficou difícil, inclusive, de pagar os salários dos funcionários que a gente tinha das mercearias, onde existiam os atendentes. Tem uma foto no próximo slide e você vai se reconhecer. E aí, em 1929, com a queda da Bolsa, então começou a grande recessão. Em 1930, aqui no nosso canto inferior esquerdo, Michael Cullen, ele criou o primeiro exemplo, o primeiro protótipo, algo que a gente pode chamar o mais próximo do que nós temos hoje do autosserviço, onde as pessoas já podiam ir até o ponto de venda, selecionar o seu produto sem ser atendido por uma pessoa. Então, foi em 1930, nessa grande revolução, que surgiu esta relação. Na verdade, existe uma migração do ser servido, né, que aqui no nosso tem aqui uma foto mais antiga, onde nós vimos, né, não é do meu tempo, você deve estar pensando, não é do meu tempo, né, de pessoas mais antigas, é que eu gosto de pesquisar. As pessoas iam até o armazém e aí ali tinham os atendentes. Seu Borg, tudo bem? Como vai, senhor? Chegou agora um feijão carioquinho, ó, de primeira, eu posso pesar para o senhor? Aí você fala, por favor, me dá um quilo bem pesado, né? E aí existia esta relação, né? Esta relação entre de ser servido, né? Então existia ali esse tipo de relação, né, entre os atendentes e os consumidores. Com a invenção do autosserviço, né, com o advento do autosserviço lá em 1930, no King Cullen, que foi o primeiro da história, aqui no Brasil remonta para 1954, que foi a Casa Wilson, segundo os nossos historiadores, né? Bom, aqui nessa foto do meio, aqui a gente pode ver uma loja, essa aqui é uma loja do Grupo Pão de Açúcar, você pode ver que lá no fundo, né? A loja número 2 do Grupo Pão de Açúcar. E aí tem um livro super interessante que chama História do Varejo no Brasil, né? E é um livro muito bacana. E ali o próprio Abílio Diniz, né, que foi um dos grandes ícones do varejo brasileiro, ele faz uma narrativa de como eram difíceis esses tempos, porque não tinham fornecedores no Brasil. Imagina, o Brasil não tinha fabricantes de gôndolas, fabricantes de carrinho, não existia esta estrutura no nosso país. Então, eram tempos difíceis. E aí ele conta também que os consumidores nem sabiam como agir com o carrinho, se tinham que pagar, se não tinham que pagar. Ou seja, desde 1929, da queda da Bolsa, 1930, com esta relação produto, canal de distribuição, consumidor, esse trio ele vem em desenvolvimento, né? A partir do momento que existe uma evolução da sociedade e uma evolução deste consumidor, desse ser humano, esses outros dois pilares são obrigados a acompanhar esta mudança. Então, esse é o ponto que a gente vai discutir aqui hoje. E como vem acontecendo esta mudança deste consumidor, esse consumidor moderno, e quais são as necessidades e quais são as mudanças que o canal de distribuição tem que fazer ou tem que criar novos modelos de negócio para entregar tudo isso. Apesar de tudo, de toda essa evolução, né, existe uma coisa que é muito importante a gente manter, levar em consideração. Uma coisa, ao longo do tempo, não mudou e não mudará no futuro, né, que é o seguinte: o consumidor, a pessoa, essa entidade, ele é o senhor do fato econômico. É ele quem decide o sucesso ou fracasso do nosso produto, do nosso projeto, da nossa empresa.
né? Conhecer o consumidor, os seus hábitos, suas atitudes de consumo, é crucial para o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, novas abordagens, né? Tudo tem que ser centrado e focado no consumidor. Ele é o senhor deste fato econômico. Tanto que existem na atualidade várias designações para esta modalidade de colocar o consumidor no centro de tudo. Aqui você vê o CX, ou CX, é o Consumer Experience, né? Então a gente fala muito sobre Consumer Experience, a gente vê alguns conceitos sobre Shopper-Centric, colocar o consumidor, colocar o comprador no centro de tudo, porque existe uma dificuldade. Se a gente for analisar a fundo consumidor e shopper, tem muita fala de shopper, né? Às vezes o consumidor e o shopper são pessoas diferentes. Eu compro para uma outra pessoa consumir. Então, quando a gente vai fazer esta análise dessa abordagem que eu vou fazer com o meu público-alvo, identificar também se é o shopper ou se é o consumer, qual dos dois que toma a decisão de compra. Por exemplo, o shopper pode ser a mãe que vai comprar algo para ser consumido pelo filho. Então, muito provavelmente, ela vai comprar algo saudável, gostoso. Né? Então, eu tenho que focar o meu desenvolvimento nesse shopper, no shopper, né? E, claro, não só nele, como também no consumidor, porque não adianta nada fazer com que o shopper faça a compra do produto e o consumer não faça o consumo do produto. Então, esse é um conceito interessante, porque você pode ver por aí o consumer experience ou shopper experience. Então, shopper experience é a pessoa no ato da compra. Né? Bom, e na verdade a gente pergunta, quem são esses consumidores hoje? Né? Porque existem estratificações, né, por faixa etária, que a gente já trabalha na divisão de gerações X, geração Y, geração Z, né, baby boomers, existe um conceito disso. Quem são esses consumidores hoje? Eu normalmente jogo esta imagem, se você está assistindo e fizer aquele sorriso, você acabou de entregar a idade. Se você deu aquele sorriso e fez assim com a cabeça, você entregou a sua idade. Porque é o seguinte, esta aqui, a geração, inclusive a minha, né, eu sou X, assim, no restinho eu sou X. Teve baby boomers, X, né? A gente foi a geração X, a última geração a ser alfabetizado 100% analógico, né? 100% escrevendo, 100% tátil, tangível. Nós somos a última geração. Depois de nós, o X, né, vieram o que a gente chama da geração Y, que tem aqui uma foto. Eu estou no mercado há bastante tempo, tá? E aí a gente sempre falava, alguns anos atrás, quando chegar a geração Y, quando os consumidores, quando essa geração chegar, vai mudar toda a forma do consumo, vai mudar todas as indústrias, todas as relações dentro das indústrias. Bom, a geração Y já está, atenção, a geração Y já tem filhos, né? Então, houve sim um solavanco, mas já existiu esta adaptação. Então, já existe uma convivência dos baby boomers, geração X, geração Y, no mercado de trabalho. No consumo, é o que nós vamos falar, também. Mas existe uma outra geração, né, que já está aí, que é essa daqui, né, que é a geração Z. Né? Geração Z é aquela geração, né, esta sim, esta é 100%. Essa geração Y ainda pegou um pouquinho ela pegou uma coisa mais ou menos, vai, 80-20 da alfabetização digital e analógica, vai, 80 digital, 20, uma coisinha tal. Esta geração Z, não, essa é 100% digital. 100% digital. A alfabetização dela é 100% digital. Né? E aí a grande questão hoje é qual a mudança do nosso mercado quando essa geração passar a ser a geração que ditará as regras. Né? Existem características distintas em cada uma delas e os brand owners, ou as empresas que têm
gerenciam suas marcas, elas prestam muita atenção nesse tipo de coisa para fazer com que as suas marcas conversem com essas gerações. Então, é uma coisa que a gente, quando trabalha com planejamento estratégico de marca e de produto, a gente olha essas gerações. O problema, na verdade, ou melhor, não gosto desse problema, o desafio é que tem essas 4 gerações. Né? Se você tiver um produto exclusivo para a geração Z, ok, ficou fácil. Mas quando a gente fala de produtos que são transversais, eu preciso identificar de que maneira eu atendo todas elas. Então, aqui tem uma estratificação, cortou aqui, peço perdão, 50% da população da força de trabalho do país já são os milênios, né? A geração Y já são os milênios e vão crescer. Né? E os milênios são isso aqui, ó, que nasceram de 81 a 98. Né? A geração Z está aí hoje com 20, uns 20 anos. Né? Bom, aí, por que eu falo desses consumidores? Por que eu trago esta exemplificação? Porque esses consumidores, eles começam a mudar o que nós conhecemos do canal de distribuição. Existe um conceito interessante aqui, eu até peço perdão por ter trazido, se chama midorexia. Midorexia é o seguinte, são pessoas mais idosas, mais experientes, né, ou que se adaptam ao modo de vida das gerações mais recentes. Ou seja, essa midorexia são pessoas da minha idade e da idade um pouco além da minha que se adapta a esse novo mundo. Isso se chama midorexia. É mais ou menos assim. Facebook. No começo só os jovens estavam. Hoje o Facebook, os jovens saíram, né, começaram a brigar por outras plataformas. O que é isso? Mostra um exemplo de gerações mais avançadas se adaptando a esta tecnologia, ou esta oferta, ou esta nova maneira de interagir. Ou seja, a faixa etária não quer dizer que as pessoas de mais idade não conseguem acessar um celular, não conseguem fazer uma compra pelo mobile, um e-commerce. Não é isso. Né? Ou seja, esse novo consumidor ele está transformando demais a relação que nós temos com as nossas marcas, com os nossos produtos, com as nossas embalagens, do ponto de vista tangível de um produto, né? A maneira de abrir, o quanto a gente exige hoje da empresa, não só que seja fácil de abrir, fácil de fechar, mas seja fácil de reciclar, que seja fácil de ter uma quantidade menor. Então, esta relação está transformando tudo, inclusive o nosso canal de compra, né, o canal de distribuição, e os serviços. Né? Esse consumidor vem mudando absolutamente tudo isso. Aqui tem uma coisa interessante. NRF. Como eu falei, né, além de ter a honra de ser professor aqui na Mauá, eu também atuo numa empresa. Essa empresa, é uma empresa internacional, né, de 67 países, multinacional. E aí todo ano tem a NRF. NRF é National Retail Federation, que é que ela organiza a Retail Big Show, que é a feira do varejo do mundo. Acontece em Nova York, todo no começo do ano, frio pra caramba, né? E aí tem um negócio interessante. A NRF é que dita o que há de novo para acontecer no varejo. Né? Então ela dita as regras, dita as tendências. E nos últimos 8, 10 anos existia uma coisa que, não, mais 10, 12 anos existia uma coisa que dizia assim: o varejo online vai acabar com o varejo físico, né? Isso era batizado com o apocalipse do varejo, era o nome que a gente dava para isso. Né? Então, isso veio nos últimos anos dizendo que era o grande avanço do mercado online. Bom, o ano passado, 2019, pela primeira vez, a gente ouviu que, na verdade, muitas das palestras falavam, na verdade, o varejo online ou o varejo online não vai acabar com o varejo físico, muito pelo contrário, eles serão complementares. Foi dito em 2019 isso, todas as palestras falavam isso,
Target, Walmart, pessoal da China, muita gente falava isso. Este ano, no começo do ano, a gente teve a NRF 2020, né? E aí foi um avanço de tudo aquilo que se dizia do ano passado, né? Que o varejo digital e o físico deveria existir aí uma simbiose entre eles, né? Uma junção entre eles, né? Mas que existia uma necessidade que se chamava experiência, né? Dizia o seguinte: não importa o formato do seu varejo, seja ele alimentar, seja ele têxtil, seja ele o que for, né? Quando a gente fala de varejo, fala como um todo, né? Uh, não importa, porque muito mais do que a gente chama de omnichannel, de você comprar online, você ter acesso, ter vários pontos de contato desse varejo, o importante é experiência que vai fazer com que o varejo físico sobreviva. É a experiência que vai fazer com que eu decida ficar no varejo online, porque eu tenho uma experiência bacana com isso. E aí eu trouxe aqui uma definição de experiência da Opinion Box, dizendo que experiência, na verdade, eu falo assim, mas qual é a experiência? O que é experiência? Ah, a pessoa vai fazer a compra de um pão com manteiga, tem que ter uma experiência? Né? Explica para mim o que é essa experiência. Então, na verdade, é um conjunto de sentimentos, sensações que a sua marca consegue despertar no consumidor após ele visitar o ponto de venda, acessar o seu site, baixar o seu aplicativo, conversar com um dos seus vendedores, pedir ajuda no suporte ou, claro, fechar uma compra. Então, experiência é muito mais do que a gente imagina. Ela é uma coisa ampla, né? Porque a gente fala, experiência é quando a pessoa for comprar um pão com manteiga. Não, é muito além disso. É uma construção mais do que só física, né? E aí a gente pode dizer, deixa eu só voltar a gente pode, então, vinha dizendo, perdão, no começo desse ano, bem no começo, por sinal, trabalhando nessa experiência. Então, a gente estava preparando todas as nossas apresentações, todos os nossos projetos baseados em experiência. Aqui você vê uma foto do que a gente chama de Store in Store, ou seja, loja dentro da loja. É uma loja da Faber-Castell dentro da Livraria Cultura. Ou seja, você ia lá, você tem uma store, você pode brincar você vai ter uma experiência com todos os produtos da Faber-Castell, caneta, canetinha, tal. E aí você pode ou não comprar, mas a experiência está ali, né? Isso traz experiência para a marca e traz experiência para a livraria cultura, que tem um atrativo. Então a gente trabalhava muito isso de experiência no começo do ano, vinha preparando tudo isso desde o ano passado, aliás, e aí surgiu esta coisa, né? A partir daqui tudo mudou, né? Ali, principalmente no mundo começou a mudar antes, mas aqui no Brasil começou março, abril, começou a mudar muita coisa. E aí, o que eu posso dizer para você? Aquilo que a gente considerava tendência, né, virou realidade. Vou dizer, eu trabalho com tendência, eu trabalho com isso há muitos anos, e a gente fez prognósticos que a gente achava que seria o que aconteceria, e a gente errou muita coisa, mesmo dentro da pandemia, mesmo dentro do lockdown, e quando abriu, né, abriu na Ásia, na Europa, a gente tinha feito prognósticos e nada se cumpriu. O ser humano voltou totalmente diferente daquilo que a gente imaginou, né? Então, a gente imaginou que o consumo cairia, né, e que ele seria mais comedido. Nada, ele saiu como se tivesse saído da cadeia e começou a consumir feito louco, deu no que deu, lockdown de novo, né? Mas aquilo que era tendência virou uma realidade aqui no Brasil. Aqui eu trago para você um trato de um relatório publicado pelo Atlântico, que ele fala assim, né? Ele traz essa frase, eu adorei essa frase, ou seja, algumas décadas parece que nada acontece, e tem algumas semanas que parece acontecer uma década, né? Isso explica exatamente o que nós vivemos no começo da pandemia e mais para o meio da pandemia. Então, coisas que a gente trouxe. Principalmente falando do ponto de vista de mercado, de cadeia de distribuição do e-commerce. Ele diz assim, 10 semanas, perdão, 10 anos e 10 semanas. Existiu uma grande mudança de comportamento do consumidor, claro, nós ficamos estancados, e aí aqueles varejo
grande, médio, pequeno, tiveram que se readaptar, né? Então, a padaria perto da minha casa botou lá, atendemos por WhatsApp, compre por WhatsApp. A gente começou esta, esta, essa compra online, começou a usar as ferramentas que tinham, né? As ferramentas que davam para ser utilizadas. As grandes empresas que tinham o seu e-commerce, o seu .com.br, ok, mas aqueles médios pequenos tiveram que se reinventar. Então, por isso que este relatório mostra, ele traz, né, que a gente cresceu 10 anos em 10 semanas de penetração, no e-commerce este ano. E é engraçado, né, que ele fala assim, olha, porém tem um parte 2 da história, apesar, esse relatório bem recente, ele foi publicado agora no último mês. Isso mesmo. Apesar de alguns lugares já começar a ter abertura, né, a volta dessa experiência do online, a volta para o físico, ainda deixa a desejar. Ou seja, o que a gente chama do novo normal, muita gente que migrou, muitos consumidores que migraram para o e-commerce, alguns deles talvez nem voltem, principalmente algumas categorias, né? Analisar, pegar esse extrato e estratificar e olhar por categorias, que é a grande mágica da história, né? Entender, né? Quando a gente olha o todo é uma coisa, entender, por exemplo, eu estava lendo, preparando para a nossa conversa hoje, né, de categorias que cresceram, né? Então, algumas categorias como venda de televisor cresceu, porque as pessoas estão em casa e começam a comprar televisor novo. E é engraçado que cresceu tanto, cresceu muito. E uma coisa que caiu, mas caiu muito, foi celular. Venda de celular caiu muito, porque as pessoas estão em casa. Então, tipo, o celular é um status, é uma coisa que eu preciso mais da minha mobilidade, mas eu estou em casa. Então, é super interessante se fazer essas análises, né? Então, por isso que eu trouxe. Aqui, eu quero um contraponto. Essa é uma pesquisa do Atlântico e esta aqui é uma pesquisa da McKinsey, né? Então, ele fala assim, como o Covid-19, né, está mudando esse hábito de consumo através de todas as esferas da vida. Então, o trabalho, muita gente fazendo o que a gente chamou de home office, mas na verdade não é um home office, né? É uma adaptação, homework, né? Na verdade, é uma adaptação, né? Porque um home office, propriamente dito, teria toda uma estrutura. Então, a gente também se adaptou. Então, tem o home office, o learning, as aulas mediadas por tecnologia, a comunicação e informação, mexeu na mobilidade, nas viagens. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, esteve aqui, né, esses dias, ela é brasileira, e ela mandou ali no Instagram, ela chegando, ela no voo, falou, gente, eu reclamava que era sempre lotado o avião, não tinha ninguém, ela e mais 5, 6 pessoas, chegou em Frankfurt, ela descendo pelas escadas, ou seja, isso mexeu muito nesta mobilidade, nas viagens, né? Mexeu muito no consumo, na compra do consumo, mexeu na vida dentro de casa, né? Mexeu nos jogos de entretenimento. Esta é uma outra categoria que cresceu por demais, né? Muitos jogos online e também consoles, né? E mexeu no nossa saúde e bem-estar. Né? Mexeu no nosso. A gente em casa começou a querer comer melhor, começou a querer evitar gordura, essas coisas. Então, mexeu em muitas coisas. Então, a gente percebe mudanças nessas oito esferas, né? E ele também fala do avanço, né? Ali a gente falou 10 anos em 10 semanas, aqui ele fala 10 anos em 8 semanas. Né? Isso aqui é uma coisa mais global. Né? Aquele anterior era mais brasileiro, América Latina, esse aqui é global. Então, em média global, ele fala sobre cresceu muito o delivery, ou seja, cresceu 10 anos em 8 semanas. Telemedicina. Eu mesmo já fiz, durante essa pandemia, já fiz 2 consultas online, né? Coisa que, imagina, fazer consulta online, né? Trabalho remoto, né? Reuniões e reuniões e reuniões. A minha vida hoje é forrada de reuniões. O entretenimento online, ou seja, quanto cresceu essas streaming, né? E
as escolas online. Então, também aqui é uma pesquisa da McKinsey corroborando aquela pesquisa anterior que isto mudou na nossa vida, ou melhor, isso mudou na vida do consumidor, que fez com que ele mudasse. Ele começou a exigir um monte de coisa dos pontos de distribuição, do ponto de venda. Ou seja, né, a gente fala que existiu, isso é uma pesquisa da GfK, a gente começa a dizer agora que surgiu um novo comportamento. Não é o físico, não é loja física, não é loja digital, é o digital, né? Ou seja, é a junção de tudo isso. Então, aqui ele dá alguns exemplos de celular, perfumaria, ou até mercearia em si, e móveis, o quanto era só online, o quanto era só físico, e depois essa ligação. Então começa a surgir um novo modelo, um novo comportamento, né? Aliás, surgiu não, ele só alavancou aquilo de você pesquisar no online, o que a gente chama de click and collect, você compra e retira, você compra e recebe, você pesquisa no online, vai na loja física, começa a misturar o que a gente chama de jornada do consumidor, começa a misturar tudo isso, exigindo novas modalidades de negócio. Então, eu já estava lendo sobre uma coisa interessante, por exemplo, a L'Oréal tem as suas no varejo farmacêutico, nas lojas de farmácia, ela tem demonstradoras que vão lá para demonstrar o seu produto e tal. É como se fosse, vem cá, vou te mostrar um novo creme e tal, ou às vezes até make-up, maquiagem e tal. E aí, essas são demonstradoras, né? Então, para alavancar as vendas. Claro que com a pandemia não havia mais esse contato e tal. O que que aconteceu? Estas demonstradoras, elas passaram a fazer uma chama de curadoria no mundo online. Então existia os consumidores começaram a acessar muito mais no mundo online via ou até mesmo WhatsApp ou Instagram ou outras, e estas pessoas, né, essas embaixadoras da marca, como a gente chama, começaram a responder. Então é um novo modelo de negócio, uma nova atuação. Claro, muitos exigiu aí novas habilidades, novas competências dessas pessoas. Não é você pegar uma pessoa simplesmente colocar na frente do computador. Existiu a necessidade de treinamento, existiu a necessidade de adaptação, existiu a necessidade de adaptação, inclusive, do espaço físico. Então, novos paradigmas, novas necessidades. Logo no começo, outra coisa que também teve um boom aqui no Brasil foram o pequeno varejo, né? Então a gente viu no começo, a gente não queria pegar fila no grande varejo, lá no Carrefour, o Extra, tudo mais, e começou a migrar nossas compras para o varejo local. Até existiu no começo aqui no hashtag compra do bairro para incentivar, né, a compra desses pequenos empreendedores, né, para não quebrar tantas lojas assim. Então de novo. O que isso tem a ver, Borg? O que isso muda? Muda canal da distribuição. Eu tenho uma empresa Unilever, por exemplo, nesses pequenos varejos, eu vou através de distribuidores, né? Mas esses pequenos varejos começam a ter um volume muito maior. Então, a minha distribuição tem que ser adaptada. Eu vou conseguir entregar nesta tão pulverizado? Talvez não. Mas o que eu começo a mexer com os meus distribuidores? Então, tudo isso mexe no nosso modelo de negócio, ao mesmo tempo que todas as exigências foram colocadas para isso. Bom, e aí, tudo isso, né, ele despertou toda esta ebulição do consumidor nesse mundo digital, ele despertou uma coisa, na verdade, que a gente já vinha percebendo nos últimos anos, mas que este ano, em função disso, deu um boom. A gente chama de D2C, ou Direct to Consumer, D2C, Direct to Consumer. Você talvez já viu isso, mas não se apercebeu. Eu vou trazer alguns exemplos aqui exatamente sobre isso, né? A gente começa a falar de brand owners ou empresas donas de marca começar a acessar o consumidor pulando o canal de distribuição. Então a gente vê aí uma lavanderia, Ariel. Mas o volume de venda, como vai ser isso? Como vai ser o rollout disso? Como vai ser a expansão disso? Né? Então,
eu aqui mesclo serviço e produtos. Nesta mesma coisa, você vê, a gente viu muito barbershop, barbearias crescendo no Brasil, e aí a Gillette entrou nessa também, falou, "Opa, peraí, né? Tô nessa, né? Se vamos falar de barbearia, vamos usar a marca mais relacionada ou conectada com esse tipo de serviço. Então, não tô. Aí, opa, rodou um enter. Essa aqui a gente já conhece, que é a Nespresso, então essa aqui já foi uma das pioneiras. Aí temos a Dolce Gusto, né? Tudo isso começa a proliferar, né? Aí aqui é a Casa Balduco, começa. Ao mesmo tempo que eu tenho aqui um ponto de venda, mas eu tenho uma construção de imagem de marca, de awareness, que a gente chama. Eu tenho uma construção disso, né? Então, eu começo a proliferar esse tipo de coisa. Essa aqui é uma dos grandes exemplos, né? Eu trabalhei especificamente no varejo por um tempo e vi nascer essa estratégia, né? E a gente, né, olhava essa estratégia meio que, isso não vai dar certo. Sabe por quê? Porque um grande percentual desses produtos são congelados. E a gente apostava que o consumidor brasileiro, ele queria para fazer, porque normalmente essas carnes são uma boa parte para fazer churrasco, são o que se chama de ocasiões, né? Então, normalmente ele queria uma carne fresca. E aí também tem até o shopper, né? O shopper, nesse caso, né, sem nenhum tipo de pré-julgamento, normalmente a gente ia estratificando quem comprava carne para o dia a dia, né? Eram as donas de casa e compravam churrasco, né? Estratificando, pelo amor de Deus, nada de. Aí, e esta pessoa ia lá comprava, não quero nada congelado, né? Então a gente torcia o nariz para isso. E isso vem proliferando de uma tal maneira, porque além de mudar o hábito do shopper de compra e de consumo, né, eles começam a ir direto para o consumidor. Então, a JBS começa a ir direto para o consumidor. Tanto que se você for em algumas redes de varejo, você começa a achar dentro, a gente chama de novo, store in store, loja dentro da loja, que são cantos só da Swift. Então você vai e tem duas ou três demonstradores ou demonstradoras que te abordam e falando das benesses de você ter uma carne congelada, do tempo e tal. E é só você deixar ela 24 horas, no dia seguinte você já pode, né, das características, de toda a parte tecnológica do IQF, do Instant Quick Frozen, começa a explicar do congelamento rápido. Então, ou seja, eu quero mudar um modelo, eu quero mudar um mindset de uma população, e aí eu estou investindo dinheiro. Isso aqui tem 10, 15 anos, né? Então, mas eles começam a chegar diretamente ao consumidor. Você pode, inclusive, comprar online, né? Aí, esse aqui é recente, já no Covid. A Kramer, que é Kramer, que é uma grande empresa de soluções para curativos e tudo mais, e luvas e máscaras, ela colocou vending machines nas estações de metrô, né? Começa a fazer isso. Ou seja, indo direto para o consumidor, né? Aí, a própria Unilever, né, também recentemente criou a sua rede de lavanderias, né? Não podia ficar atrás. Esta é uma coisa interessantíssima, né, da Ambev, ou Embev, como queira. O sempre em casa, né? E aqui, uma coisa interessante, ele fala como nós garantimos o nosso melhor preço, ou seja, ele monitora o mercado online e aí ele detecta preços mais baratos e ele devolve. Então é um negócio, de novo, é online, sim, é simples, entre aspas, é simples. Você coloca lá, você faz uma programação, né, uns robôs da vida, e ele vai fazer uma análise no seu bairro, geolocalização, e começa a fazer esse tipo de coisa, né? E começa a te oferecer algo que você fala, opa, o produto que eu encontraria ali no varejo, eu vejo aqui direto, compro mais barato, então começa a gerar um burburinho. E aí, outra coisa também que a Ambev cria são franquias, né? Franquias, e começa a abrir pequenos quiosques de venda, ou seja, direto para o D2C, direto para o consumidor, né? Aqui,
Isso aqui é o seguinte, eles lançaram, eu tenho até o vídeo disso, eles lançaram um novo projeto que chama Pit Store, né, que vende especificamente, ou quase que exclusivamente, produtos da Ambev e outras categorias de outras empresas. Aqui você pode ver na foto, tem biscoitos da Mãe Terra, tem Bombril, tem IP, mas é uma loja, se chama Pit Store, né? E aí a gente... Deixa eu passar um vídeo desse Pit Store. Eu tenho aqui o vídeo. Um segundo, você vai, você vai gostar. Dá-me só um segundo. Onde está? Perceba, né? Opa, Mary Mauá. Não sei se você percebeu ali no 1 minuto no meio do vídeo, no finalzinho do vídeo, nós tínhamos ali um rapaz com a camiseta da Engenharia Mauá, né, no nosso vídeo. Ou seja, o que acontece com tudo isso? Eu estou indo, é a indústria invadindo o canal da distribuição. O que isso gera? O que isso traz? Traz paradigmas enormes de novos pensamentos para a indústria. A indústria tem que pensar como um canal de distribuição, tem que pensar em estoques, tem que pensar em atendimento ao cliente, reposição de gôndola, distribuição mais distribuição menor, ou seja, menor escala, em vez de ser grandes carretas, pequenos caminhões ou pequenos veículos. Abre a oportunidade de ela começar a criar, como está neste material, tem um salgadinho Brahma. Abre o que a gente chama de elasticidade ou projetos adjacentes. Coloca para dentro da nossa empresa uma vastidão de oportunidades, né? Então, isso a gente chama de D2C, Direct to Consumer. Bom, aí o varejo fala assim, oh, peraí, né? Aí também não, né? Opa, né? Aí nós chamamos isso de varejo contra-ataca, né? Como que o varejo pode contra-atacar? Marca própria. A gente vê um crescimento forte de marcas do varejo. Então, Biscoito Casino, como está aqui, Biscoito Taek, que é uma marca do Pão de Açúcar, Lava-roupas Carrefour, Lava-roupas Big. Começa um braço de ferro, né? uma luta, então, que o varejo também precisa ter, começar a construir a sua marca. Então, aí a gente vê publicações recentes dizendo do poder, de como ela pode crescer, de como ela deve crescer. Aqui é a empresa do trabalho, né? De como a gente cresce, como a gente pode gerenciar isso, né? Então, no Brasil existe muita oportunidade, aliás, no mundo inteiro existe. Na Europa, marca própria em determinadas redes chega a 80% do produto é marca própria. No Brasil, a média é 5%, né? A média é 1.100%, mas como é média, tem varejo que chega a 10, 11,
né? E varejos que são 2, 1,5%, 2% de produtos marca própria. Então a média está. Na América Latina, a Colômbia é disparada o melhor espaço para esse tipo de coisa. Lá é bem mais difundido. Existem N razões que explicam por que a gente não cresce tanto. Mas a gente vem crescendo. No Brasil vem crescendo em varejo, vem trabalhando fortemente com isso. Inclusive, a gente não é só nas grandes redes, né? Então, redes regionais também se apercebem dessa necessidade. Você fala, peraí, meu, a indústria está começando a sair, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou criar? Como eu vou manter esse consumidor dentro da minha empresa? Então, as regionais e o mercado farma, as indústrias, desculpa, as drogarias começam a criar. Né? Então, na própria Raia Drogasil, que cortou aqui, a marca própria já cresceu mais de 20%. Ok, de 2% para crescer para 2,4%, né? Ou se seja, eu estou falando um número aleatório, não é esse o número da Raia Drogasil, mas 20% talvez não seja mais, crescer 20% é bem bom. Então, existe aí uma queda, né? uma grande mudança de paradigmas. Esse é o ponto. A indústria vem se transformando, aprendendo sobre canal de distribuição, o canal de distribuição vem aprendendo sobre o que é produto, o que é construir marca. Alguém vai perguntar alguma coisa, acho. O que é construir marca, o que é fazer planejamento a longo prazo, o que é planejamento estratégico de branding. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, o que vem acontecendo do ponto de vista de mão de obra? Tem muita migração de pessoas da indústria indo para o varejo, do varejo indo para a indústria, criando esta troca. Né? Aqui um exemplo de uma coisa bem feita, do Dia. Né? Todo mundo conhece o Dia Brasil, Dia por Cento, né? Que tem lá as suas oportunidades de melhoria, né? E tinha uma marca própria, mais ou menos. Olha a repaginada que eles deram, né? Eles estão repaginando, eles criaram uma estrutura, trouxeram um monte de gente, montaram uma estrutura enorme. Né? O Dia é o maior, percentualmente falando, é o maior share de marca própria no Brasil, é o Dia. E assim eles resolveram criar esse tipo, não só de produto de qualidade, como uma comunicação através do design gráfico com os seus clientes. Uma mudança de paradigma também. E aí, finalizando, o que a gente pode esperar do comportamento do consumidor para 2021? Né? Aqui, de novo, uma estratificação de vários institutos de pesquisa que eu li para preparar isso, e eu trouxe um que eu tirei da GfK, que acho que ele sumariza bem melhor. Né? Então, existem 4 comportamentos que a gente deve observar. Primeiro, nós consumidores somos muito mais digitalmente informados. A gente hoje consegue comprar digital, consegue acessar muita coisa, faz telemedicina, faz de tudo, então o consumidor está muito mais digital. A gente busca fortemente segurança, então para os próximos 15 meses, né, o ano que vem mais um pouquinho, ou esse finalzinho de ano mais o ano que vem, essa aqui foi apresentada também faz pouco tempo. Segurança de contágio, segurança mesmo que a gente venha com a vacina agora, ainda vai existir um certo medo, né, um certo receio, né, de tudo isso. Então, isso vai perdurar. A gente continuará a valorizar ainda mais o lar, a casa, né? É engraçado, acho que nunca se vendeu tanto na Leroy Merlin, Leroy Merlin, como queira, nunca vendeu tanto como nessa, porque muita gente, já que ele está em casa, acabou fazendo pequenas reformas, né? Então, valorizar. E isso aí eles chamam de paisavazol, ou o uso, o gasto inteligente do meu dinheiro, né? Gasto inteligente do seu dinheiro. Então, a gente vai ser muito mais comedido, né, para os próximos gastos inteligentes. Tanto é que para Black Friday de amanhã é Black Friday, tem várias pesquisas mostrando que não vai ser aquela compra de impulso, vai ser muito mais uma compra de paz a vazol, ou seja, muito mais aquela compra de custo-benefício. Né? Esta Black Friday promete isso, pelo menos a todos
a GfK, o Google e outras que eu andei lendo promete esse tipo de coisa, né? Tipo uma coisa mais comedida. Então, vamos ver. Então, esses são os 4 comportamentos principais que a gente pode esperar, né? É isso. Muito obrigado, uma honra estar aqui, uma alegria. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos vocês. E estou aberto a perguntas. Se quiser fazer pergunta, agora é o momento. Deixa eu, deixa eu dar voltar aqui. Pronto, agora tá aqui. Fique à vontade. Agora é o momento. Se quiser fazer uma pergunta. Professor Borg, Pois não. o que o senhor nos diz sobre o futuro? Dentro desse cenário da pandemia, do isolamento, o senhor acredita que essas novas tendências de consumo, mesmo que encontre a vacina, mesmo que seja liberado a circulação de pessoas mundialmente falando, o senhor acredita que esse cenário ele vai se tornar uma prática ou teremos novas expectativas e novas ideias e coisas diferentes ainda para acontecer? Obrigado pela pergunta. Muita coisa se manterá, muitos aprendizados desta pandemia serão mantidos, né? Por exemplo, o consumo mais o consumo mais assim, mais regrado, o comer mais regrado. As pessoas querem sim sair, querem sim voltar a viajar, a ir para restaurantes, tudo mais. Mesmo assim, esta volta ainda vai ser diferente, né? Vai existir ainda esta, esta, essa coisa mais comedida. Né? Então, o que as empresas têm que fazer, que estão buscando fazer? Gerar experiência. Por isso a gente colocou experiência no começo. Né? Então, para eu visitar um ponto de uma loja de, de roupa, de autopeças, de uma farmácia, de um supermercado, vai precisar existir uma experiência. Porque senão eu vou comprar no online. Eu compro no online e tudo bem. Né? Então eu preciso gerar esse tipo de coisa. Né? Eu preciso gerar esta experiência. Então, muita coisa vai mudar. Então, uh, principalmente do ponto de vista de segurança do contato, segurança alimentar, a gente vai questionar muita coisa. A gente já vem questionando e vai começar a questionar muitas outras coisas. Né? Então, vai existir, com certeza, esse novo. Existem relatórios lançados que dizem que é o novo normal. Existirá um novo normal. A gente nunca mais seremos os mesmos. Será uma nova relação de produto, consumidor, ponto de distribuição, canal de vendas, muita tecnologia, muita substituição de coisas manuseadas por industrializadas. Então as pessoas vão começar a querer já consumir coisas assim. Aquilo que você vê a pessoa manuseando, você já não vai mais, você vai ter um pouco de receio, então você vai querer algo que já venha embalado, protegido. Existirá um novo comportamento, com certeza. Alguma outra pergunta? Acho que não. Pode ser pelo chat. Bom, tem ali no último slide, né, que está aqui, né, o último slide, que tem o meu e-mail. Estranhamente ele parou de compartilhar, mas você tem aqui o meu, aqui você tem o meu e-mail.
Então, se você tiver alguma outra dúvida e quiser entrar em contato, fique à vontade. Fique totalmente à vontade para retomar o assunto. Ok? Ok, professor? Vamos lá. Então, vamos para a próxima. Quero agradecer uma vez mais esse convite, quero agradecer mais a presença de todos vocês. E me colocar ao dispor, se vocês tiverem curiosidade, quiserem debater sobre o tema. Foi uma coisa rápida, mas a gente suscitar essa discussão. Muito obrigado. Professor Borges, Pois não? nós queremos agradecer, né, por essa sua participação nesse projeto, nesse trabalho que a Mauá vem desenvolvendo fortemente com os egressos, e eu quero deixar aqui a nossa gratidão, nosso sentimento de gratidão, parabéns, é um conteúdo maravilhoso. Nós estaremos disponibilizando amanhã, todas as pessoas serão informadas sobre a gravação e onde estará disponibilizada essa aula, e deixar também para as pessoas já registradas para acessarem a nossa plataforma de relacionamento. A Mauá tem investido nessa plataforma para que os egressos tenham acesso, para que eles consigam fazer contato aí com seus amigos de turma, enfim, desenvolver carreira, mentoria, empregabilidade. Vocês podem acessar alumni.mauá.br. E um abraço também, né? O pessoal da pós-graduação pediu para te dar um abraço, também mandaram um abraço a você, professor. Que a legal, Fabiana, que é a coordenadora também da pós-graduação, pediu para te dar esse abraço. Muito obrigado. E agradecer, né, também aos participantes. E é isso, gratidão e até o próximo, né? Se Deus até quiser. A próxima. Pessoal, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Boa noite a todos. Tchau, professor. Tchau, boa noite.